Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Altariel e este é o Altariel Channel. Sejam bem-vindos mais uma vez. Pessoal, hoje eu separei pra gente, resolvi gravar as 15 melhores cartas para craftar do grande torneio, na minha opinião. Lógico que eu dei uma pesquisada, o que outros jogadores profissionais acham, e também adicionei algumas das minhas que eu tenho visto já nesses primeiros dias que o pessoal está usando bastante, que eu acho que são cartas bem relevantes. Então fica comigo e a gente vai começar agora no top 15 das cartas para craft. Então pessoal, as 3 primeiras cartas que eu separei pra gente foi o Elec Rei, o Mirar e Largar e o Totem, em português Golem Totênico. Por quê? O King Elec é uma carta de Hunter, ela custa só 2 manas e quando você joga ela, ela tem chance de comprar uma outra carta de criatura. Então o que acontece? É uma carta que você vai jogar e vai já te trazer outra criatura para você descer. E o Hunter não tem às vezes tantas cartas boas de custo 2. E ela é uma carta de custo 2 e 3/2, então assim, ela vai ser bem forte para você descer, então vai ajudar muito. Ela é uma carta com potencial muito grande em praticamente qualquer tipo de deck de caçador. O Mirar e Largar, que já é uma épica, né? E ela, quando você joga ela, ele faz uma mira especial durante o jogo e todos os outros feitiços que você jogar, você vai trocar por outras cartas da classe do caçador. Então, assim, às vezes, lá por turno, vamos supor, 6. Você vai gastar 2 de mana para ativar ela e você vai ter 4 de mana para jogar depois. Às vezes você joga 2 Arcano Míssil, Arcano Shot, aquele que gasta 1 de mana e dá 2 de dano. Então você já vai trocar 2 cartas, ainda vai sobrar mais 2 de mana. E às vezes você ainda ativa um segredo. Então você vai trocar 3 cartas da sua mão. Então você vai praticamente, tipo assim, vai poder limpar algumas criaturas do cara, fazer algum efeito e trocar essas cartas. Então por isso essa carta, ela é praticamente, os Hunters estão usando ela como uma virada de destino. Ela realmente pode virar um jogo. Ou então até mesmo, se você já está com vantagem entre o jogo, jogar ela para dar uma grande quantidade de dano no seu inimigo e trocar por criaturas ou outras coisas da classe de caçador. Então ela é muito boa. E o Golem Totênico, ele é muito bom porque ele é um custo 2. Então, determinadas horas, o Xamã vai poder descer essa carta na primeira rodada. E ela é 3/4. Então, assim, é uma criatura muito forte para entrar na primeira rodada por causa da moeda. E o Xamã especialista em golems, em totens, né, que veio agora, ele tá bem forte, tá divertido de jogar. E é barato você fazer um deck de totens. E essa criatura aqui você vai acabar vendo ela não só no deck de totem, ela vai acabar entrando nos outros deck de xamã. Fora que ela pode ser invocada por aquela outra criatura do xamã, nova, que custa 2 de mana. Ele é 3/2 e quando ele entra no jogo ele summona um totem aleatório. Então assim, essas cartas pessoais comuns, elas gastam apenas 40 de pó para fazer e elas têm um poder bem forte. Então essa daqui são algumas cartas que eu acho que vale a pena craftar. O top 15 eu não coloquei em ordem das melhores cartas que eu acho, porque isso depende muito do seu estilo de gameplay. Então, assim, são 15 cartas que eu acho que são boas. Elas não estão em ordem das melhores para as piores, não. Ou das piores para as melhores. Elas simplesmente estão jogadas. Então, pessoal, vamos continuar aqui com o top 15. Eu separei agora umas cartas com dinâmica de dragão, porque quase todos os sites que estão recomendando os dragões estão recomendando essas 3 cartas. Porque são cartas que têm uma dinâmica muito boa com o deck de dragão. Então, assim, umas delas vão agilizar seu jogo e vão te defender. Então, a primeira delas é o Agente do Repouso das Serpes, em português, né? Que é o Armrest Agente. Custa 2 de mana, é uma carta de Priest. O deck de Priest de dragão ficou bem legal nessa temporada, dá pra tentar montar um. E quando você descer ele, se você tiver um dragão na mão, ele vai ganhar mais 1 de ataque. Então ele vai ficar uma criatura 2/4 com provocar. E o que acontece? Por uma criatura 2 de mana,
ela vai ter uma troca muito boa com as outras criaturas de 2 de mana e até umas de 3. Por quê? Imagine só algumas cartas de 2 de mana que nós temos. Nós temos muita carta de 2 de mana que elas têm o poder 3 de ataque ou 2 de defesa, ou então 3 de ataque e 2 de ataque e 3 de defesa. Então ela vai poder trocar com essas cartas e não morrer. Então ela vai impedir que essas cartas te deem um dano inicial, ou então você vai poder usar ela para atacar, para matar alguma criatura, aquelas 3/2 que são bem chatas, que ficam lá com algum efeito, e ela vai ficar viva. Então você ganha ainda mais uma rodada. E como é um deck de sacerdote, né, de priest, você ainda vai poder curar ela e manter ela, às vezes, ainda mais algumas rodadas no jogo. A segunda carta que eu separei é o Twilight Guardian, que é o Guardião do Crepúsculo. Ele é 4 de mana e ele é 2/6. E quando ele descer, você descer ele, se você tiver um dragão na mão, ele vai ganhar mais 1 de ataque. Ele também tem Provocar. Então ele vai ficar 3/6. Uma carta 3/6 por 4 de mana, ela vai poder trocar com algumas outras cartas também de custo 4 e ficar ainda viva. Como a principal carta de 4 mana que o pessoal está usando hoje é o Retalhador Criado. É aquele mecanoide 4/3 que quando morre gera uma outra criatura de custo 2. Ele vai poder matar esse mecanoide ou te defender desse mecanoide e ainda vai continuar vivo para possivelmente ainda trocar com a outra criatura dele que vai cair, a de custo 2. Então é uma carta bem forte nesse sentido. Fora que você desce uma criatura com Provocar no turno 4. Então assim, a gente tem o Arrota-Lodo, que é o preferido, 5 de mana, né? Aquele 3/5, quando morre gera uma outra criatura 2/1 também com Provocar. Só que ela ocupa um slot de criatura 5, e às vezes você precisa... Seu deck já tem muitas criaturas no slot 5, então você às vezes precisa descer o slot de mana. Ela é uma ótima opção para o 4 para um deck de dragões. E a última criatura de dragões que eu separei é o Shilmal, que é em português ficou Gargagelo, o nome dele. Ele é uma criatura 7 de poder, e se você tiver um dragão, quando ele morrer, ele vai causar 3 de dano em todos os minions. Então assim, ele já é uma criatura bem forte, 6/6. Ele vai ter Provocar, e ele vai ainda dar um trabalho no jogo, porque se o cara tiver às vezes muita criatura lá do outro lado e tudo mais, ele ainda vai dar 3 de dano em todas as criaturas, então ele vai dar uma limpada ainda na mesa. Então assim, já tem alguns decks usando essas 3 cartas, pessoal, elas são muito boas. E eu acho que para quem gosta de dragão, essas 3 são ótimas opções para entrar num deck de dragão. O Shilmal, ou como Gargagelo, que é o lendário, eu acho que ele entra muito bem em outros decks também. Inclusive já tem um pessoal usando ele aí. Então assim, vale a pena conferir. Lembrando que as minhas dicas depende muito do gosto pessoal de cada um. Mas eu acho que essas cartas são muito boas para se craftar e elas entram em vários tipos de decks. Pessoal, essas 3 próximas cards aqui também são muito boas. O pessoal já está usando várias delas. A primeira que eu separei foi o Darnussus Aspirante, né? O Aspirante de Darnussus, que ele é 2 de mana, é 2/3, então assim, tá dentro dos padrões de poder, né? Uma criatura de 2 de mana, 2/3 ou 3/2 geralmente. E ela tem uma habilidade muito interessante. Quando ela entra em jogo, você ganha um cristal de mana vazio. Se ela sair de jogo, você perde esse cristal. Então assim, ela não vai te prejudicar em nada e vai te trazer um benefício. E como todo mundo sabe, ela é uma carta de druida, e os decks de druida têm umas cartas muito poderosas com custo bem alto. Então os druidas eles tentam dar uma acelerada no começo do jogo deles com algumas cartas. E essa é muito boa porque ela é uma criatura, então ela ainda vai poder ter uma troca ali. Eu já testei ela com o meu deck de druida novo de feras e ficou muito boa. Eu consegui descer ela no turno 2 e eu não sei porque o cara não conseguiu matar ela. Ela ficou até o fim do jogo. Então assim, eu fiquei o jogo inteiro com o cristal de mana extra. Isso faz uma diferença muito grande para os druidas. A segunda carta é o Kodo Rider. Ou então o Calvoga Kodo, acho que como está o nome dele em português. Ele inspira e você sumando o outro Kodo 3/5. Ela não é uma carta tão forte em questão de atributo, porque ela tem custo 6, é um pouco pesado para ser 3/5. Só que se você conseguir dar um jeito de descer ela, toda rodada você vai ter uma outra criatura 3/5 na mesa. E uma criatura 3/5 não é tão fácil de matar, porque ela tem
bastante life. Então ela vai criar um certo caos na mesa. E a última criatura, o Garrison Commander, ou então comandante da guarnição. Ele é 2 de mana, 2/3, está dentro dos padrões, igual a Dardos Aspirante, questão de poder de criatura de custo 2. Só que ela tem uma habilidade muito boa, que você vai poder usar o seu poder heróico mais uma vez a mais durante o turno. Então, para essas outras criaturas que veio do grande torneio, que ativam uma habilidade com Inspirar, você vai ter um combo ótimo. O mago você vai poder, por exemplo, causar 2 de dano usando sua habilidade. E se você tiver alguma criatura com Inspirar, como o Kodo Rider, ou Cavalga Kodo, você vai summonar 2 criaturas, vamos supor, 3, 5. Então, assim, ele é muito bom. O pessoal geralmente está guardando ele na mão para descer quando você valer a pena usar a sua habilidade 2 vezes. Então, assim, ele é uma carta coringa que vai encaixar em vários desses decks novos do torneio, né? Então, assim, eu acho que vale a pena craftar. Essas cartas aqui, elas já têm um custo um pouco mais caro de craft. Das outras que eu trouxe muita carta comum boa também. Essas aqui já são rara e épica, então vai gastar um pouco mais de pó. Mas vale a pena dependendo do estilo de deck gameplay que você tem. Pessoal, essas outras 3 cartas aqui que eu separei também são bem legais. A primeira é a Polimorfia em Javali, é uma carta de mago. Ela é 1 de mana menos do que a Polimorfia normal que o mago já tem, que transforma numa criatura 1/1. Mas qual que é o grande diferencial dela? Você pode usar ela tanto para te defender, porque você vai transformar a criatura 4/2, então não é tão difícil de matar. Ou então você pode usar para atacar o cara. Se você tem às vezes uma criatura na mesa e você quer atacar o cara, e às vezes você precisa matar uma criatura do outro lado, ou então dar um dano fatal, você pode usar na sua própria criatura para fazer isso. Então ela vai ser uma carta com várias utilidades dentro do jogo. A segunda carta é a Goblin, o Gazetteman Joster. Ela vai substituir, para quem não gosta muito, do zumbi petisco. Aquele zumbi que você joga, que ele é 1 mana, ele é 2/3, e quando morre cura 5 cara. Tem muita gente que não gosta de curar 5 inimigo. Então ela vai ser uma carta que algumas vezes ela vai entrar no jogo, ela tem um custo 1, e ela ganha +1/+1 se você revelar uma criatura do seu deck. Naquela dinâmica, cada um revela uma carta, se você tiver custo maior, ela vai ganhar +1/+1. Então ela vai ficar 2/3. Então ela vai ter o mesmo poder desse zumbi que a gente já usa, que custa 1 de mana. Para quem não gosta do zumbi, ela é uma opção de troca. Não estou vendo muita gente usando ela. Só que eu acho que conforme for passando o tempo, as pessoas vão começar a usar mais ela, porque ela vai ser uma opção boa. E a outra carta que eu separei é o campeão do Nexus, o Sarad. Ele é muito bom, tem custo 5, é uma carta rápida, né? Entra rápido no jogo. E ele é 4/5, os atributos dela não são tão ruins para uma carta 5. Não são os melhores, mas não é tão ruim. E o Inspirar, toda vez que você usar o seu poder heróico, ele vai te dar uma carta de magia aleatória à sua mão. Então, se você conseguir deixar ela viva algumas rodadas, toda rodada ela vai te dar uma magia extra. Então, assim, por exemplo, um deck de mago triste, todos os decks têm habilidades mágicas muito boas, né? Então, assim, e às vezes dependem das habilidades mágicas para controlar o jogo. Então ele vai te adicionar uma habilidade random, mas vai ser muito bom. Pode dar uma virada de jogo legal essa carta. Pessoal, então, agora as últimas cartas que eu separei, não as melhores, mas que estão dentro dependendo do seu estilo de jogo. A primeira que eu separei foi a Recrutadora do Punho de Prata. Ela é 3 de mana, 3/3, daí ao normal nós temos muitas cartas 3 de mana, 3/3, só que o inspirado dela você sumona um outro Punho de Prata 1/1. Ela tá aparecendo tanto no deck de Paladino quanto em outros decks, o pessoal tá usando ela e ela tá funcionando. Porque toda rodada você colocar uma criatura 1/1 é bem legal. E o deck de Paladino de Punho de Prata ficou muito bom com ela. A outra carta é o Justicar True Heart, que é o Justicar Veras, né? Ela é muito boa. Ela é 6 de mana, 6/3, e quando ela entra em jogo ela troca o seu poder heróico.
Então, assim, o Priest, por exemplo, passa, ao invés de curar 2, cura 4. O Guerreiro, ao invés de dar 2 de defesa, dá 4 de armadura. E por aí vai. Algumas classes funcionam melhor do que outras. Por exemplo, o Ladino não é tão bom. O Druida também, o pessoal não vai usar ela tanto. Mas para algumas outras ela vai ter uma possibilidade muito boa. E ela funciona em praticamente qualquer deck. Quem que não quer um poder heróico mais forte? Então, assim, ela é uma carta muito boa. Eu tirei ela, para quem não viu meu vídeo de abrindo os pacotes. Ela veio no meio dos meus pacotes. Já usei ela em vários decks. Ela já virou muito jogo meu por causa dessa habilidade do poder heróico mais forte. Outra habilidade que eu separei foi o Varian, o líder da aliança, o Rei de Stormwind. Ele é uma carta de guerreiro e ele é muito bom. Ele custa 10 de mana, 7/7, mas quando ele entra em jogo você vai comprar 3 cartas. E se você comprar criatura, você já coloca elas direto no jogo. E se não for criatura, for habilidade mágica, você fica com elas na mão. Então, assim, você já tá no fim do jogo, é uma carta cara, e você vai descer ela e você vai comprar 3 cartas. Então, assim, ele vai te dar um recurso muito bom para o resto da sua partida. Então, por isso, ela é uma carta que o pessoal está gostando bastante. E nós temos o Gigante de Gelo, que cada vez que você usa o seu poder heróico, diminui o custo dele. Ele custa 10. Então, se você usar 10 vezes seu poder heróico, ele vai custar 0. Mas possivelmente o pessoal vai descer ele, às vezes custando 3, 4 ou 2, para descer uma criatura 8/8. Ele é muito forte. Para mim, desses gigantes, de todos os gigantes que nós temos, ele está entre ali os melhores, porque com a dinâmica de você poder usar várias vezes seu poder heróico dentro do turno, você vai descer ele ainda mais fácil ainda. Então ele vai ser aquela criatura que de vez em quando você vai comprar ele, você vai olhar, veio o Frost Gigante, você já desce ele às vezes na mesa, custando nada, de graça, 0,800. Então, assim, ele já está sendo bastante usado. Já temos vários decks, o Orlok mesmo de gigante, alguns já adaptaram ele. Então, assim, é uma carta boa. Pessoal, lembrando que todas essas cartas que eu falei para vocês, depende muito do seu estilo de jogo, se vai combinar ou não. São cartas que eu pesquisei na internet, outros jogadores estão falando que elas são as melhores para se craftar. Eu coloquei algumas raras, algumas comuns e algumas épicas. E eu acho que todas elas realmente são muito boas, vão entrar muito bem em vários decks. Eu acho que são as melhores cartas do torneio. Lógico, nós temos a Viana, por exemplo, de Druida, que é muito boa. Nós temos a Paletrez, a Priest, lendária do Sacerdote, que também é muito boa. Mas, no geral, acho que essas encaixam, principalmente as neutras, encaixam muito bem em vários tipos de deck. Então, assim, dá uma pesquisada para ver qual o seu estilo, qual o tipo de carta que você está precisando para você craftar elas e não desperdiçar seu pó. Porque todo mundo sabe que o pó é difícil de conseguir, leva tempo. E então, para você que não comprou muitos pacotes, essas são as cartas que eu recomendo para você fazer. Então, pessoal, quem gostou, deixa um joinha, não esquece de se inscrever no canal. E deixar seu comentário aqui embaixo, sugestão de vídeos, interagir comigo, que isso é muito bom para quem está começando um canal novo, que o meu canal é bem recente, né? E pessoal, então é isso, nós ficamos aqui e até a próxima!